Olá, meus irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso encontro diário com a Palavra de Deus. Hoje é sábado, 31 de julho de 2024, e é uma alegria ter você aqui conosco para mais uma reflexão sobre o Evangelho do dia. Aqui nesse espaço, nós dedicamos alguns minutos para ler e refletir a Palavra de Deus. E como fazemos todos os dias, vamos rezar, pedir a Deus que nos dê o discernimento e entendimento do Espírito Santo, para que possamos acolher os ensinamentos e buscar inspiração para viver nossa fé de forma mais digna e mais profunda. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, aqui estamos reunidos em Teu nome, com desejo de construir Teu reino. Que o Espírito Santo, que enviaste aos nossos corações e mantém viva Tua presença em nós, nos ensina o que devemos refletir e os passos que devemos dar, para que, fortalecidos com Tua graça, possamos realizar os Teus desígnios. Seja Tu Espírito Santo, inspirador do nosso discernimento e do nosso entendimento. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, hoje nós vamos meditar na Palavra de Deus, que está em São Mateus, capítulo 25, versículo do 14 ao 30. Esse evangelho nos traz a parábola dos talentos. Eu vou ler e depois faremos uma reflexão para a gente tentar entender aquilo que Jesus tem a nos dizer hoje. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: um homem que, tendo de viajar, reuniu seus servos e lhes confiou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, segundo a capacidade de cada um. Depois partiu. Logo em seguida, o que recebeu 5 talentos, negociou com eles, fê-los produzir e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebeu 2, ganhou outros 2. Mas o que recebeu apenas 1, foi cavar a terra e escondeu o dinheiro de seu senhor. Muito tempo depois, o senhor daqueles servos voltou e pediu-lhes contas. O que recebeu 5 talentos, aproximou-se e apresentou outros 5. Senhor, disse-lhe, confiaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 que ganhei. Disse-lhe seu senhor: muito bem, servo bom e fiel. Já que foste fiel no pouco, eu te confiarei muito. Vem regozijar-te com teu senhor. O que recebeu 2 talentos, adiantou-se também e disse: Senhor, confiaste-me 2 talentos. Eis aqui os 2 outros que lucrei. Disse-lhe o senhor: muito bem, servo bom e fiel. Já que foste fiel no pouco, eu te confiarei muito. Vem regozijar-te com teu senhor. Veio por fim o que recebeu só 1 talento. Senhor, disse-lhe, sabia que és um homem duro, que colhes onde não semeastes e recolhes onde não espalhastes. Por isso tive medo e fui esconder teu talento na terra. Eis aqui, toma o que te pertence. Respondeu-lhe o Senhor: servo mau e preguiçoso, sabias que colho onde não semeei e que recolho onde não espalhei. Devias, pois, levar meu dinheiro ao banco e à minha volta eu receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe este talento e dai-o ao que tem 10. Será dado ao que tem e terá em abundância, mas ao que não tem será tirado mesmo aquilo que julga ter. E a esse servo inútil jogai-o nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, o Evangelho de hoje nos apresenta uma parábola dos talentos, uma história poderosa que nos ensina sobre a responsabilidade e o chamado que todos temos para usar os dons que Deus nos deu, os dons que Deus nos confiou. Jesus, por meio desta parábola, nos desafia a refletir sobre como estamos respondendo ao amor e à graça que Ele nos concede. Nesta parábola, um homem, ao viajar para longe, confia seus bens a 3 servos. A cada um deles, ele dá talentos de acordo com sua capacidade. Um servo recebe 5 talentos, outro 2 e o terceiro recebe 1. Os 2 primeiros servos trabalharam com diligência e duplicaram os talentos que receberam. Mas ao terceiro, por medo, enterra o talento que lhe foi confiado e não faz nada com ele. Meus amados irmãos, essa passagem, esse trecho do Evangelho de São Mateus, nos leva a entender que esses talentos Deus dá a cada um de nós. Será que eu sou capaz de fazer multiplicar aquilo que Deus coloca em minha mão em favor dos outros, em favor do reino de Deus? Ou eu, por medo, vou enterrar? Essa passagem é cheia de sentido para a nossa vida espiritual, meus irmãos. Quando o Senhor retorna, Ele pede contas aos seus servos, e assim Deus fará conosco.
Ele elogia os 2 primeiros por sua fidelidade e por terem multiplicado os talentos, dizendo: Muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, e eu te colocarei muito mais. Vem participar da alegria do teu senhor. No entanto, ao terceiro servo, que apenas devolve o talento que recebeu, o senhor responde duramente: Servo mau e preguiçoso, sabias que eu colho onde não plantei e recolho onde não semeei? Devias então ter depositado meu dinheiro no banco. É isso que Deus diz a ele. Meus amados irmãos, esse evangelho de Jesus segundo São Mateus nos fala de várias verdades importantes. Primeiro, ele nos lembra que tudo o que temos é dom de Deus. Tudo o que nós possuímos vem de Deus. Os talentos na parábola representam todas as habilidades, recursos e oportunidades que Deus nos dá para servi-lo e para servir também ao próximo. Cada um de nós recebeu algo e todos somos chamados a utilizar esses dons de maneira produtiva para a glória de Deus e para o bem do mundo. O segundo ensinamento que podemos tirar dessa passagem do Evangelho, meus irmãos, nos mostra que Deus nos dá diferentes talentos conforme nossas capacidades. Não importa a quantidade que recebemos, mas sim o que fazemos com o que nos foi dado. O Senhor elogia o que multiplicou 5 talentos, quanto o que multiplicou 2, porque ambos foram fiéis no que lhes foi confiado. Em terceiro lugar, podemos perceber que o servo que enterrou seu talento representa aqueles que, por medo ou preguiça, não fazem uso dos seus dons e não colocam eles à disposição dos outros, e nem muito menos à disposição de Deus. O medo do fracasso, o temor de não sermos suficientes, pode nos paralisar. No entanto, Jesus nos chama a confiar nele e arriscar por amor ao reino, sabendo que ele está ao nosso lado. Finalmente, meus irmãos, a parábola nos recorda que um dia prestaremos contas a Deus sobre tudo o que ele nos deu e sobre como utilizamos esses talentos no nosso dia a dia. Esse dia não deve ser temido se vivermos com a consciência de que estamos chamados a ser bons e fiéis servos. Devemos buscar multiplicar o bem, expandir o amor e fazer crescer o reino de Deus em tudo aquilo que fazemos. Meus queridos irmãos e irmãs, esse evangelho é um convite a uma vida de ação e de fé. Deus nos deu talentos e espera que façamos algo com eles, que possamos responder a esse chamado com generosidade, sem medo e com confiança de que, ao usar nossos dons para o bem, estamos participando ativamente da obra de Deus no mundo. Que cada um de nós possa ouvir ao final de nossa jornada as palavras que Jesus nos promete. Muito bem, servo bom e fiel, vem participar da alegria do teu Senhor. Que essas sejam as palavras que nós escutemos no dia em que formos prestar contas a Deus dos nossos dons. Meus amados irmãos e irmãs, eu agradeço a você que nos acompanha todos os dias. Continue nos acompanhando, se inscreva no nosso canal no YouTube, divulgue esse vídeo para mais pessoas e siga nosso perfil no Instagram. Amanhã é domingo, como eu falo todos os sábados, dia de irmos à Santa Missa. Se você não puder ir para a Santa Missa no domingo porque trabalha ou porque tem alguma atividade para fazer, você pode participar da missa hoje à tarde, depois das 3 horas da tarde. A liturgia já é a liturgia de amanhã e a missa depois das 3 horas já é uma missa de preceito. Que possamos participar da Santa Missa do domingo, para que, inspirados por Deus, possamos encontrar em nós os talentos que Deus nos deu, para termos a capacidade de colocar esses talentos a serviço do reino de Deus e a serviço do próximo. Um abençoado sábado, um final de semana maravilhoso. Hoje, dia dedicado a Nossa Senhora. Se você tiver condições e puder, reze o terço, reze pelo menos uma Ave Maria e se lembre da Mãe de Jesus, ela que foi a primeira que adorou o nosso Senhor. Até segunda-feira, se Deus quiser. Amém.